Uma outra coisa que a gente deve dizer sobre o dia 24. Para nós que participamos de todas as mobilizações até agora, contra o impeachment, em todos os momentos, a mobilização que vem de baixo, né? Não a mobilização das direções, dos aparelhos, por exemplo, o PCO coloca um ônibus e tal, a mobilização das pessoas que querem protestar contra o caso Lula é, sem dúvida nenhuma, maior de todo esse processo. Ela é enorme. Daí também isso comprova a importância do fato, né? A população, uma parcela importante da esquerda, dos ativistas, dos setores mais esclarecidos do povo, dos trabalhadores, já entendeu que em torno da figura do Lula está se disputando, né, uma batalha fundamental na luta contra os golpistas. Isso é natural, né? Porque o primeiro pensamento de todo mundo, o que é? Dado o princípio da economia na política. Resolver o problema através da eleição de um candidato popular. Não é a forma mais direta, mais simples e mais econômica de fazer as coisas? Logicamente que é. Esse pensamento, ele é realista apenas até certo ponto, porque há muitas ameaças contra a própria eleição e tudo. Isso aí pode ser, né, pode se transformar numa grande arapuca. Se a gente coloca toda a expectativa numa eleição que está dominada pelos próprios inimigos do povo, nós estaremos caminhando para uma arapuca. Mas é natural. E é natural que as pessoas se mobilizem por aquilo que elas acham que é uma verdadeira solução política. Daí a dimensão da mobilização. É uma coisa positiva, é a defesa de uma pessoa muito popular, de um líder das massas populares. Então, essa mobilização está crescendo muito. É o resultado também da experiência feita por toda uma parcela da população que entendeu o golpe. Vamos esclarecer uma coisa aqui que eu acho que incomoda bastante quando a gente lê em outros lugares. Muita gente fala assim, os coxinhas mudaram de opinião. Não, isso aí, coxinha é uma minoria. O que acontece é que a população que estava lá anestesiada pela pressão dos coxinhas, pela campanha da imprensa e tudo mais, começou a perceber, pela prática, pela experiência, a verdadeira natureza do golpe. Dilma Rousseff teve 54 milhões de votos. Todo mundo viu que esses 54 milhões não saíram para defender ela nas ruas. Por quê? Porque devido à pressão da direita, esse setor naturalmente ficou confuso. É assim a luta política. A luta política é assim. Você é acusado de alguma coisa. Ninguém te defende. Muita gente que poderia te defender fica paralisada. Isso aconteceu em todas as grandes campanhas políticas da história da humanidade. É preciso organizar, né, um movimento contra a direita para que a população comece, as amplas massas comecem a mudar de opinião. Não há como. Isso sempre foi assim. Nós estávamos falando aqui recentemente do caso Sacco e Vanzetti nos Estados Unidos. Uma das maiores campanhas internacionais pelos direitos democráticos da classe operária. Os dois anarquistas italianos nos Estados Unidos foram condenados à morte. E fez uma imensa campanha internacional. Ficou tão famoso que tem filme. Eles são um exemplo da injustiça dos tribunais norte-americanos. São verdadeiros mártires da classe operária, né? Hoje em dia você vai lá, tem a biografia deles, várias, tem o filme, tem não sei o que, tem música e tal. Agora,
uma coisa que muita gente não sabe é que quando eles foram presos, acusados de matar policiais, a campanha contra eles era tão forte que a esmagadora maioria das pessoas não queria nem chegar perto. Os poucos que se lançaram a fazer a campanha, vê se isso aqui lembra alguma coisa do Brasil, eles eram agredidos na rua, a sede deles foi invadida pelos direitistas, mas eles tiveram a vantagem de ter caráter e mantiveram a campanha. Até que chegou uma hora que a campanha era internacional, não era só nacional, era internacional. Mas é assim, quando ninguém levanta a voz para defender você, você fica acuado e a maioria das pessoas ficam intimidadas e caem numa posição de neutralidade. Isso foi o que aconteceu quando começaram a atacar o PT, com acusações estapafúrdias. Maior processo de corrupção que o Brasil já viu, essas coisas absurdas da campanha da imprensa reacionária, vendida e tal. Os próprios integrantes do PT ficaram em dúvida sobre o que estava acontecendo. E o PT também ficou sem reação. Agora o que está acontecendo é que todas as pessoas que ficaram em dúvida, a dúvida está desaparecendo. E o pessoal está falando, não quero mais saber dessa conversa fiada. Não quero mais ouvir falar de corrupção, esse é um golpe. Lava Jato, isso é um processo político encoberto, de processo jurídico. Como se diz, está caindo a ficha da população do que realmente está acontecendo. Não podemos culpar o povo de ficar confuso. É parte da política. Se quer que o povo se esclareça, você tem que ir lá e esclarecer. Essa que é a realidade. E é o que está acontecendo. E à medida que o movimento cresça, nesse momento ele está centralizado na defesa do Lula, à medida que ele cresça, ele vai ser cada vez mais... o conteúdo desse movimento vai ser cada vez mais claro e cada vez mais radical. Nós temos que ter clareza o seguinte, para nós do PCO, por exemplo, não se limita o problema à defesa do Lula, ao fato dele ser candidato, embora isso daí esteja na nossa pauta. Nós queremos muito mais coisas, nós queremos a anulação de todas as reformas, nós queremos a convocação de uma Assembleia Constituinte baseada na mobilização desse povo que está se mexendo agora para defender o Lula. Nessa Constituinte nós queremos a revogação de todas as concessões de rádio e televisão, nós queremos a reforma agrária, nós queremos a reestatização de tudo que foi entregue de graça para o capital estrangeiro nacional pelo FHC e pelo Temer. Quer dizer, nós temos todo um programa. Né? Já vamos anunciar claramente esse programa, porque nós achamos que esse programa é o programa da maioria das pessoas que estão no movimento em defesa do Lula. Para ninguém nunca se trata de defender uma pessoa, se trata de defender uma perspectiva política. Essa que é a questão-chave.